Você tem 100% de certeza que a torcida vai pensar isso? Porque se eu tiver 100% de certeza que a torcida ache que eu sou o maior problema do Vasco, eu saio. Saio agora. Eu me calo porque assim, se eu passar a verdade, as pessoas vão bater porque eu tô passando a verdade. Ah, não pode falar isso que ninguém vai vir pro Vasco achando que o Vasco não tem dinheiro. Aí quando eu falo, eu sou criticado, mas a realidade é que nós vendemos para pegar esses 4 milhões para pagar o salário. Você sabe por que aumentou o custo da água e luz? Vocês sabem, não? Porque tinha gato. Gato. Aí vão ficar chateados que eu vou falar? Mas eu tenho que falar, pô. Mais um escândalo nos bastidores do Vasco. Durante uma coletiva que gerou grande repercussão, o presidente do Vasco, Pedrinho, fez revelações chocantes sobre a situação do clube. Segundo ele, foram encontrados gatos de energia e água funcionando irregularmente na sede do Calabouço, na região central do Rio de Janeiro. Um verdadeiro retrato do caos estrutural herdado por sua gestão. E não para por aí. Pedrinho também denunciou que o clube acumula dívidas de IPTU, agravando ainda mais o cenário preocupante nas finanças vascaínas. Essas revelações colocam em xeque a transparência e a responsabilidade das administrações passadas e levantam dúvidas sobre o que mais pode vir à tona nos próximos dias. Agora, vamos à coletiva completa, onde Pedrinho detalha tudo o que foi encontrado. Falar para o torcedor vascaíno que os resultados ruins, eles incomodam muito a quem está aqui trabalhando também. Que isso fique muito claro, que ninguém está satisfeito com os resultados, que obviamente a gente está trabalhando duro e é o que nos resta fazer para que a gente reverta qualquer tipo de situação. Eu vou tentar ser sempre muito transparente, claro e direto, que todos tenham todas as respostas e tirem todas as dúvidas e qualquer desinformação que possa ter acontecido nesse período de pouco contato entre a gente, tá bom? Eu vejo com erros e com acertos. Quando você pega um número frio desse jeito, 60 milhões, parece que eu peguei 60 milhões e investi assim, no talo. E 60 milhões no talo, você vai falar, você poderia contratar um jogador X do nível da primeira prateleira. As contratações não são feitas dessa forma, elas têm que caber dentro de um fluxo de caixa que eu consiga pagar. Nos momentos ruins, obviamente, os exemplos das contratações, eles vão ser dos atletas que, por algum motivo, a luz está atrapalhando você? Por algum motivo ainda não performaram, mas tem contratações que elas performaram, né? Então, assim, Felipe Coutinho é uma contratação que pra gente nos dá muito orgulho por tudo, o Nuno performando bem, o Lucas Freitas que chegou muito bem, depois teve um pouquinho de dificuldade e retoma o futebol, ainda se valorizou por isso. O Tietê, que é um jogador que veio de graça e está desempenhando muito bem. Então, assim, a gente vai acertar e vai errar. E os jogadores que por acaso ainda não performaram, eles não quer dizer que eles não tenham capacidade para performar. Tudo que você falou, Fábio, a gente identifica e tenta melhorar, né? Cada vez mais nas janelas a gente tenta ser mais assertivo. É difícil você sem investimento e ver os rivais com muito investimento, então uma cobrança, obviamente, ela aumenta por isso. Mas a construção desse raciocínio, ela não tem que ser no valor fechado total de 60 milhões, porque fica uma construção difícil até para a gente explicar. A construção ela é dentro de um fluxo de caixa que nos cabe um parcelamento grande, uma aquisição de transfer pequena, e com isso a gente consegue trazer os jogadores que a gente precisa. Deixando claro também que em nenhum momento nas janelas eu falei que contrataria qualquer nível de jogador Real Madrid. Nunca prometi isso para ninguém.
A minha promessa aqui foi sempre honrar os compromissos, por mais que isso seja muito doído para o torcedor. Eu gostaria de estar falando aqui de diversas contratações, mas as pessoas têm dificuldade de encarar a realidade. A realidade é dura, ainda mais quando os rivais, principalmente aqui do Rio de Janeiro, conseguem em algum momento se reestruturarem, passaram algum período de dificuldade se reestruturando, e nesse período de dificuldade dos adversários que eles estavam se reestruturando, a gente ainda estava aprofundando ainda mais em dívida. E muitas pessoas vão interpretar isso como desculpa. Não, eu estou só falando a realidade. Eu só peço que vocês estejam dispostos a realmente refletir e debater com críticas o conteúdo que eu estou passando. E não encarem como desculpa, encarem como realidade. Eu nunca prometi, em nenhuma entrevista, trazer jogador de alto nível. Entrando aqui, vendo o cenário que a gente vai diluir durante essa coletiva, a minha promessa sempre foi de honrar os compromissos. E dentro disso eu trago jogadores que cabem dentro do orçamento, devido à facilidade do pagamento parcelado e fluxo que a gente tem oxigênio para honrar. Lineker, você, por característica própria, né, tem sempre perguntas que muitas vezes não são para tirar realmente as dúvidas, são perguntas agressivas, sempre no intuito de ter uma reação que eu acho que é uma reação que você está buscando há algum tempo e que você não vai ter, pelo menos da minha parte. Com relação aos jogadores da base, dentro da tua avaliação, o JP é um jogador, vou pegar o exemplo do JP, tá? É um jogador que teve oportunidade, jogou, por algum momento inicial teve uma boa resposta, depois caiu de rendimento, nos treinamentos também não teve uma boa resposta e foi para o mercado para dar rodagem e foi perdendo espaço dentro do elenco. Eu sou oriundo da base, gosto da base, acho que a base é um grande ativo, mas nós mesmos vascaínos, às vezes, não temos paciência com o próprio jogador da base. E aí não tem desempenho. Então, o cenário, às vezes, é que eles saiam realmente para que a gente possa dar rodagem e ter algum tipo de receita com eles. Quando eles saem, devido ao momento do Vasco, eles não estão no nível dos outros jogadores em termos financeiros para que a gente possa ter um pedido financeiro mais alto e ter uma receita adequada com o que eu acho que o Vasco merece. Então, alguns mecanismos financeiros de acordo com a realidade atual desses atletas. Com relação ao Felipe, em relação ao Capasso, eu tenho que até me segurar porque você sabe muito bem os motivos. E não concordando com a resposta que o Felipe te deu, tá? Não concordei e falei isso para ele. Mas para te dar um exemplo, que todas as avaliações e as contratações, elas não são definitivas por uma pessoa. É um departamento de scout, de análise de desempenho, de análise de mercado. Mas para você ter ideia, a indicação do Nuno foi do Felipe. A indicação do Tietê foi do Felipe. Ele traz para debate e ela entra no circuito, obviamente, de avaliação geral. A indicação do Lucas Freitas foi do Felipe. Quando o Felipe assume na temporada passada, e de uma forma muito honrosa, com seu irmão morto, ele deixa o irmão morto dentro de casa de madrugada para dar o treinamento e termina a temporada de uma forma digna, o Felipe foi muito elogiado por vocês. Muitos gostariam que o Felipe permanecesse, inclusive os atletas. E como eu falei, o Felipe não seria treinador na minha gestão. Uma coisa é ser interino. E depois o Felipe entra num momento muito difícil da equipe, numa sequência muito difícil. E ele foi muito um homem de assumir, porque eu dei a oportunidade para ele dele não aceitar naquele momento e a gente botar outro. E eu também apanharia por isso, que se eu boto outro auxiliar técnico, vocês mesmos me cobrariam. Pô, por que não botou o Felipe, que ele terminou bem a temporada passada? E ele foi escrachado, e esquece que ele é meu amigo, tá? Tô falando de uma forma profissional. Ele foi escrachado de uma forma desrespeitosa por uma declaração, uma resposta que ele foi infeliz, que ele não deveria ter te respondido dessa forma. Mas você, no fundo, você sabe que ele não justifica a resposta que ele te deu, mas você sabe por que ele te deu essa resposta.
Você sabe o comportamento que o Capasso tinha internamente, você sabe disso. A opção do Capasso sair ou não é uma escolha do jogador. Quando vocês pedem assim, tem que diluir a folha, já que não tem dinheiro, dilui a folha para você fazer outras contratações. A gente apresenta para eles algumas oportunidades, não só para ele, para outros jogadores que de repente a gente não conta mais. Mas se o jogador não quer ir, ele não é obrigado a ir. Foi mais alguma coisa que você perguntou além dos jogadores? É do Felipe, né? E dentro da tua avaliação, o trabalho do Felipe não é bom por causa de uma resposta que foi, não sei se desrespeitosa, mas não foi legal para você. Como que para você, o teu canal é único ou você tem um superior? Não tem superior. Então, é um trabalho autônomo. Mas, por exemplo, se você tivesse um superior, provavelmente o teu superior adoraria o teu trabalho. E no meu ponto de vista, no meu olhando daqui, que eu não tenho capacidade de avaliar, você avalia da mesma forma o meu trabalho de longe, porque você não está no dia a dia. E do Felipe também. Eu acho que você é um cara agressivo, você não é um jornalista que pergunta com interesse de saber. Você quer uma reação porque você quer um outro tipo de resposta. Então, na minha concepção, o teu trabalho é ruim. Na tua concepção, o trabalho do Felipe é ruim. Mas eu não tenho a capacidade, o meu também é ruim na tua concepção, mas eu não tenho a capacidade de avaliar precisamente porque eu não estou no teu dia a dia. Então seria injusto da minha parte falar com firmeza que o teu trabalho é ruim. Para você falar é até mais fácil, porque o nosso trabalho no dia a dia você não vê, mas na prática, que só ali os jogos e nas contratações, você tem a capacidade de avaliar. Mas assim, todo profissional ele é avaliado internamente, todo. E na nossa concepção houve devido a uma resposta dura que ele te deu, um massacre muito duro com ele, muito duro. E eu sei por que ele te deu essa resposta, mas ele não deveria ter falado daquela forma. Ponto. Não, ninguém falou que está tudo bem. E as contratações que vocês falam, quando não dá certo, vocês só citam a que vocês querem, que são as respostas que eu dei de forma anterior. A gente identifica e deixa muito claro que a gente sabe muito bem onde a gente errou e a gente tenta melhorar e trabalhar para isso. Só que todos os exemplos que vocês dão de contratação quando é ruim são jogadores que não são utilizados e vocês não citam os que são utilizados. A gente identifica onde a gente errou, onde a gente poderia ser mais assertivo. É muito difícil porque a avaliação ela passa por um crivo muito detalhado, mas daí em diante o jogador performar ou não, isso é muito relativo. Eu particularmente acreditava muito, e não vou dar nome só para não expor, assim, eu acreditava muito que um jogador ia desempenhar e esse jogador não desempenhou ainda, e o que está desempenhando muito era o que eu menos acreditava e que desempenhou bem. Então assim, é uma questão de adaptação. Quando a Admar fala na questão de jogadores prontos, eu acho que ele não quis dizer na questão física, ele quis dizer na questão do estrangeiro, a gente ter menos segurança se ele vai desempenhar ou não. O brasileiro ele já conhece, na realidade, por mais que ele tenha ficado um bom tempo fora do país, que é o caso do Thiago Mendes, ele já conhece a realidade, então a adaptação que ele quis dizer para mim foi nesse sentido. Não foi de tempo de disponibilidade para jogar. Mas para ficar claro aqui, para não parecer desculpa, a gente sabe muito bem onde a gente errou e onde a gente pode melhorar. A questão do dinheiro, assim, a gente tem que ser muito claro. Desculpa eu responder a tua pergunta emendando outras, de repente já vou responder perguntas das outras pessoas. Por exemplo, quando eu falei que o Vasco, lá atrás, a gente ainda estava na questão, eu estava acho que na Câmara dos Vereadores, e eu falei, a SAF está quebrada, o Amodeu pode explicar melhor isso. E quando eu vendo jogos, ano passado, que eu vendi jogos, e o comprador ele escolhe os jogos, e ele escolheu o Palmeiras e o Botafogo, e a gente falou que foi pela questão financeira, e vocês são pessoas que têm informantes dentro do clube, que é uma coisa que faz parte do jornalismo, né? Tem fontes. Se vocês quisessem, vocês saberiam o motivo real. Só que eu preciso que vocês decidam que se vocês têm o desejo que eu fale, e usem o que eu fale da forma correta, ou eu não falo. Porque, por exemplo, o jogo que eu vendi, que foi por uma questão financeira, o debate que era alguém daqui levou para a própria televisão, falou assim, o Pedrinho vendeu o jogo por causa do dinheiro, mas esportivamente tinha que botar em São Januário.
Até porque eu falei isso. É claro que eu quero jogar em São Januário. Mas agora eu vou te fazer um depoimento. Eu vendi aqueles jogos por 4 milhões, 2 jogos. Cada jogo foi 1 milhão, foram 2 milhões. Porque a gente precisava juntar dinheiro para pagar o mês seguinte. O ano de 24, a gente pagava um mês, quebrando a cabeça para pagar o outro mês. Eu estou falando isso agora. Mas quando eu falei alguma coisa sobre a questão financeira, eu fui criticado porque eu estava expondo o Vasco e ia dificultar os jogadores para o Vasco para serem contratados. Aí o que eu faço? Eu me calo. Eu me calo porque assim, se eu passar a verdade, as pessoas vão bater porque eu estou passando a verdade. Ah, não pode falar isso que ninguém vai vir pro Vasco achando que o Vasco não tem dinheiro. Aí quando eu falo, eu sou criticado, mas a realidade é que nós vendemos para pegar esses 4 milhões para pagar o salário. Para juntar para pagar o salário. E todos os meses de 24 foram assim. Até que a gente entra com a medida cautelar antecedente por 90 dias, consegue, agradeço muito ao Amodeu e todo o departamento da SAF, os executivos, que conseguem criar mecanismos, arrumar outros patrocínios, a gente passa na Copa do Brasil e eu olho para trás e falo assim, caraca, a gente fechou o ano com salário mínimo, sem adiantar receita de 25. Toda a receita de 24, ela estava adiantada. Só que se eu fico passando isso, eu sou criticado por vocês, porque aí vocês vão falar que eu estou afastando as pessoas do Vasco. Aí eu prefiro tomar porrada, porque eu vendi o jogo, mas isso vai se espalhando como se eu tivesse vendido porque eu queria 4 milhões para botar um lustre no Vasco. E não era para pagar a conta. Então assim, eu estou sendo muito coração aberto aqui com vocês e verdadeiro. Então assim, tudo tem um porquê. Por que você ficou muito tempo calado? Porque assim, todas as vezes que eu tento falar assim, ser muito transparente com vocês, que eu não consigo ser de forma diferente, eu não quero que vocês concordem comigo. Vocês podem discordar, só não sejam cruéis no sentido de ter uma interpretação que não caiba dentro de uma discussão. Vocês podem discordar. Pedrinho, eu entendo. Então você tinha que arrumar outro jeito de arrumar os 4 milhões, cara. Mas você tinha que jogar em São Januário. Beleza, é válido. Mas é só entender o porquê, porque tudo tem um porquê. Nada é feito por acaso, tudo tem assim um planejamento. Mas, cara, muita coisa que é feita, ela é ditada por a gente ganhar os jogos ou não. Se a gente ganha os jogos, o jurídico é bom, a comunicação é boa, o marketing é bom, o comercial é bom, o compliance é bom. Se a bola entra, né, tudo isso é bom. Se a bola não entra, tudo é ruim. E não é assim. Se eu estivesse fazendo tudo errado, em termos de reestruturação financeira, e a gente estivesse ganhando jogos, as pessoas estariam de repente falando que eu era o supra-sumo. E não é. Tem muita coisa boa sendo feita e a bola não está entrando. Agora, se você me perguntar assim, você está vendo o time se dedicando mais? Eu vejo o time se dedicando mais. Se a gente tirar a emoção do jogo, o torcedor do Vasco principalmente, a raiva de ter perdido, de estar num momento ruim, que eu também estou com esse sentimento, passou esse sentimento pós-jogo, você ter a racionalidade, o time melhorou em termos de desempenho, em termos de finalização, em termos de intensidade. Só que a gente teve a oportunidade de ganhar do Grêmio. Vacilamos, não ganhamos. Contra o Red Bull a gente poderia ter ganho, não ganhamos. Finalizamos muito mais vezes. No próprio jogo agora do Del Valle, em casa, a gente poderia ter vencido. Lá foi um desastre por um contexto diferente do jogo. Então é mais ou menos isso. E assim, eu vou ser muito verdadeiro aqui, como eu sou sempre com vocês. E não é uma autodefesa. Não encarem isso como uma autodefesa. Encarem realmente como é o cenário atual. Tá pelo Thiago Mendes. O Admar acho que já até respondeu, né? O Thiago Mendes já era um desejo nosso muito antes da renovação do Léo Jardim. Mas muito antes. Tá? Já estava mapeado, já era um jogador que era do nosso interesse. E se o empresário do Léo Jardim tivesse indicado o Thiago Mendes e nos interessasse, se ele nos interessasse, eu também não teria problema. Mas isso é uma maior mentira. Isso nunca existiu. E é bom vocês não falarem comigo, pergunte para o empresário do Léo Jardim. Porque senão fica o disse
Entendeu? Então, assim, ele vai falar, aí quem gosta dele acredita nele, aí eu vou falar, quem gosta de mim acredita em mim, e a verdade não aparece. Então é só você ligar pro empresário do Léo Jardim e perguntar. Isso nunca existiu, pô. E se tivesse existido, cara, o empresário do Léo Jardim indicou, era um nome que a gente gostava, facilitou a negociação e a gente fez. Em nenhum momento foi indicado pelo empresário do Léo Jardim. Nenhum momento. Esse era um jogador que a gente já tinha mapeado. E foi muito debatido. Depois que a gente viu a possibilidade, e pelas dificuldades financeiras, e a gente procurando algumas posições, foi muito debatido, mesmo sendo um jogador que nos interessava muito. Então, assim, para ter um investimento bom para ter o jogador do nível dele. Então, assim, isso não existe. Com relação ao Edmundo, que você citou, assim, quem cala consente, tem muitas frases que elas foram criadas e eu não concordo muito. Uma delas é essa, quem cala consente. Não, cara, eu sou um cara muito educado, muito respeitoso. O Pedrinho, na física, tem muita coisa para falar sobre o que o Edmundo está falando, muita coisa. Mas qualquer coisa que eu fale hoje, ela se torna institucional. Porque ele levou um problema dele com ele mesmo a público. E se eu respondo, eu estou trazendo mais um problema para dentro do Vasco. Mas eu ia responder como Pedrinho e não como presidente. Então eu não posso nem responder publicamente. E isso não quer dizer que eu estou consentindo com o que ele está falando. E as coisas que ele fala muito mais sobre ele do que sobre mim. Então, o momento certo do Pedrinho falar vai chegar. Agora, quem quiser acreditar nas coisas que ele fala, acredita. Eu não vou dar resposta para ele. Estando presidente, mesmo que ele me ataque na física. Só quando eu sair daqui e der uma entrevista com o Pedrinho, que automaticamente ela vai virar institucional. Agora, quando eu não estiver mais presidente, eu posso falar tudo que eu tenho para falar. Mas ele trouxe um problema pessoal, que para mim não é pessoal, é dele com ele mesmo a público. E me entristece muito, são os pontos diferentes dentro da tua pergunta, né? Quando você fala assim, você falou que a sua gestão ia ser diferente das outras. O comportamento da torcida, obviamente, quer dizer que ela não está gostando da gestão. Isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando de forma diferente das outras gestões. Respeito muito o torcedor do Vasco, muito, e vou sempre respeitar. Como eu falo para vocês, a gente cria padrões de perfil para certos cargos. Por exemplo, eu estou presidente, então eu tenho que ter esse tipo de perfil, porque o presidente tem que ser coração duro, tem que ser um cara autoritário, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu não sou assim. Então, se você me perguntar, me entristeceu? Me entristece todas as vezes, pô. Porque a torcida do Vasco me xingar, vai me entristecer e vai me machucar. Porque eu sou vascaíno. Tem um lado afetivo muito grande com relação a isso. Então, quando a torcida me xinga, é lógico que me ofende. Me ofende no sentido de me entristecer. Isso vai fazer com que eu pare de trabalhar? Não. Eu vou trabalhar ainda mais para que eu consiga reconquistar o torcedor. E não o Pedrinho reconquistar o torcedor. O clube, de uma forma única, ter uma conexão arquibancada, campo, administração. Agora, com relação à gestão, que você falou, que eu prometeria ser diferente das outras, o que eu poderia fazer, te dar como maior prova, entrar numa recuperação judicial e colocar todos os meus bens. Eu não era obrigado a entrar numa recuperação judicial. Eu estou voltando porque a tua pergunta me permite isso, tá? Então, assim, só para não parecer que eu estou sendo repetitivo. Porque as pessoas normalizam certos comportamentos quando elas querem levar para um viés que alguém me perguntou político aqui e acabou que eu não respondi. Para um viés político. Então, elas normalizam quando uma coisa forte desse jeito é feita. Você botou seus bens, mas... Aí o mais dura 3 quilômetros. Como se tivesse uma importância maior do que essa atitude, pô. Porque as pessoas acham que eu chego em casa e falo assim, coloquei meus bens lá, tá? Pô, não é possível que
em algum momento as pessoas não caiam numa realidade e entendam o que está sendo feito de reestruturação. Quando a gente vai para uma recuperação judicial, que os meus bens estão ali, é a maior prova de respeito pelo processo que está sendo realizado. É a maior prova de respeito. Por quê? Eu não sei qual a receita que a gente vai ter, eu não sei qual posição que a gente vai terminar no campeonato, eu sei as receitas ordinárias, as extraordinárias eu não sei. Então, assim, e eu tenho um compromisso ali para cumprir quando a RJ for aprovada. E se eu descumprir qualquer situação da RJ, todo o meu patrimônio adquirido vai embora. Não é uma gestão diferente? Todos os anos se passaram aqui falando de reestruturação. Esse ano está acontecendo de verdade. Isso quer dizer que eu sou o melhor? Eu não entrei aqui para ser o melhor presidente da história e também não sou o pior. Eu entrei aqui para fazer o meu melhor e o que eu acho certo. E ser certo incomoda, pô. Eu vou te dar alguns exemplos que eu preciso registrar. Vamos lá. Um grupo de oposição, já que se falou em política, que bate que a gente aumentou o custo da água e luz do calabouço. Você sabe por que aumentou o custo da água e luz? Vocês sabem, não? Porque tinha gato. Gato. Aí vou ficar chateado que eu vou falar, mas eu tenho que falar, pô. Aí eu vou lá, reconheço a dívida, falo que quero pagar, aí eu sou errado, 150 mil reais de água e luz, realmente aumentou, porque eu quero pagar, porque isso não existe. Eu precisava fazer isso? Precisava, pô. Tem gente que falou sua cabeça, não precisava assim, pô. Vocês sabiam que 20 anos o Vasco não paga IPTU? Eu precisava reconhecer a dívida? Precisava, pô, porque o certo é pagar. Muitos falam assim, não, pô, a gestão fez que não tá vendo. Não, tem que pagar 2 milhões de reais, pô. O processo é duro. Muito duro. Se os resultados de campo tivessem acontecendo, a gente passaria mais tranquilo. Não está acontecendo. E a torcida pode ter certeza que eu sofro tanto quanto ela. Que a gente fica medindo quem é mais vascaíno, né? Não tem que medir quem é mais vascaíno. Vascaíno é vascaíno. Eu sofro muito com todas as derrotas, mas eu também estou vendo muito trabalho. Estou vendo muito trabalho. Os caras passam 3, 4 horas treinando, desde a chegada do Diniz. E eu vejo evolução no jogo. Porque a gente fazer qualquer tipo de avaliação depois de uma derrota, ela tem uma visão, e depois de uma vitória ela tem outra. Por isso que a gente tem que fazer uma visão neutra, para eu não ser beneficiado. A gente não pode fazer uma avaliação do elenco depois de um 3-0 no São Paulo, como também a gente não pode fazer uma avaliação de elenco depois de uma derrota na altitude com um jogador a menos. Porque eu não quero ser beneficiado numa avaliação numa vitória, mas também não quero ser injustiçado numa derrota. Então são pontos só para te provar que a gestão boa ou ruim, ela não pode ser avaliada, obviamente que o futebol comanda, mas pela bola entrar ou não. Então, se você, repetindo, você perguntou se a gestão é diferente, é muito diferente. É muito diferente. É de uma forma sutil os erros, porque eles contratam um volume maior e aí tem muitos acertos, então os erros passam batido pela questão financeira. Mas, quando a gente fala da dificuldade de contratação, pra gente a renovação do Léo Jardim, ela tem um custo de uma contratação. A renovação do Ryan tem um custo de contratação. A renovação do Coutinho tem um custo de contratação. Antes da gente entrar para a questão da RJ, as transferências que não foram pagas pela 777 tem custo de contratação. Para você ter ideia, a 777 gastou 300 milhões em contratações e não pagou 200. E essa conta é nossa. Ah, mas ninguém botou uma arma na tua cabeça para você estar aí. Não. Ninguém botou. Eu fui eleito para ser presidente da associação. Certo? O Carregol pode me corrigir, mas na cláusula do contrato feito com a 777, um dos aportes que não foi feito
o ex-presidente poderia, com R$1.000, depositar e ter as ações que não foram integralizadas de volta. Com isso, ele voltaria a ser majoritário. Ele não exerceu isso e tinha uma outra cláusula que ele poderia esperar os 30 dias para a execução do pagamento. E isso foi feito. Por que ele não executou os R$1.000 e teve as ações de volta? Porque ele vende o clube numa situação financeira difícil e já tinha um investimento feito de contratações da 777, no qual, se ele pega o clube de volta, ele teria mais dívida ainda para... A gente teve que fazer um movimento contrário a esse. A gente teve que entrar com a ação, sabendo que essa dificuldade financeira cairia no meu colo. Tá? E eu não pensei em nenhum momento... senti muito medo, porque juridicamente eu não entendo, né? Era uma briga grande, dura. Confiando no meu jurídico, a gente entrou com a ação para justamente proteger o Vasco de cair numa massa falida, como vocês viram aí. E aí a gente entra para cá e entra nesse cenário. E quando a gente fala desse cenário, as pessoas ficam falando que é bengala, que é... Isso é que me chateia. Que não tem a viés política e tem entendimento do que é a realidade. A realidade é que muitas coisas que a gente paga poderiam ser utilizadas para as contratações. A gente precisa, obviamente, de dinheiro, mas esse ano a gente está se reestruturando de uma forma muito melhor das dificuldades do ano de 2024. Né? Mas um exemplo para vocês. A gente teve uma proposta de vender o jogo do Corinthians, acho que Corinthians, por R$4 milhões, limpo. E eu não aceitei. Não aceitei, respeitando o compliance, respeitando, obviamente, um pedido do executivo. Cabe não aceitar financeiramente? Cabe. A gente consegue, hoje, criar alguns movimentos que a gente pode abrir mão desses 4 milhões nesse jogo. Então, a gente joga em São Januário. Se você me perguntar, poxa, Pedrinho, se você tivesse com 25 pontos, de repente eu venderia. Porque a gente tem muitos vascaínos fora do Rio de Janeiro que também tem o desejo de ver o time do Vasco. E um outro ponto é o seguinte, eu sei que é muito ruim para o torcedor ouvir as coisas que eu estou falando. E para mim, também. Para eu falar tudo que eu falo, é muito ruim, porque eu, como vascaíno, queria estar falando aqui de diversas contratações. É tentador? É tentador, pô. Pô, eu queria contratar, mas não é o meu perfil conseguir ter uma atitude e não honrar com elas. Que é diferente de um comentário que eu fazia na televisão e não colocar em prática como presidente. Quando eu faço um comentário na televisão e como presidente eu tenho uma atitude diferente, eu não sou mau caráter por isso. Inclusive eu tive a humildade de reconhecer que aqui na cadeira realmente eu tenho que ter atitudes diferentes do que eu imaginava como comentarista. Eu tiro aqueles comentários? Não, eu continuo com aquelas convicções? Continuo. Só que eu não consigo executá-las na hora que eu quero. Eu acho que em algum momento eu vou conseguir colocar em prática. Eu nem te respondi, acabou que você falou da... Estou misturando os assuntos que eu não gosto de deixar a resposta, de pergunta sem resposta. Você falou sobre a incoerência na questão do modelo de jogo, de treinadores. Me lembra depois para eu voltar para não te deixar sem resposta? Então, só para terminar, esqueci o nome da Gabriela, desculpa. Eu poderia ter a irresponsabilidade e uma autoproteção de fazer contratações e não pagar, pô. Primeiro, eu ia ter um conflito dentro do elenco, que eu não pago salário e contrato. E segundo, eu estaria fazendo práticas que não são condizentes com o que eu penso e com gestões anteriores que levaram o Vasco a esse estado financeiro caótico. Então, assim, e a gente está vendo clubes aí, tá? Clubes com possivelmente muito dinheiro, tendo problema com saída de jogadores e clubes que apostaram ano passado em grandes investimentos e estão sofrendo esse ano. É doído, porque ao mesmo tempo que a gente está no processo de reestruturação, os nossos rivais aqui estão competindo, estão disputando a eles. Isso gera uma raiva muito maior nas pessoas. Eu só quero que as pessoas, quando parem aquela emoção do resultado, da dificuldade, que elas tenham a racionalidade. Eu também queria estar no Mundial, eu também queria estar disputando títulos. Eu acho que isso vai chegar, mas entendo a realidade. E não é desespero, não. A gente vai passar por esse processo e a gente vai colher bons frutos.
A gente quer ser competitivo, a gente não quer passar sufoco, a gente quer lutar lá em cima. Tudo isso é o que eu desejo, mas eu não vou contar mentira pro torcedor. Não vou. O único ponto que eu falei e acabou que eu não cumpri, que não foi a questão do potencial construtivo, porque não estava assinado. E eu assumi isso. Eu tinha que esperar assinar. E acabou que não assinou, e eu prometi uma coisa e não cumpri. E reconheci, foi uma experiência para mim, cara. Só fala depois que tiver assinado. Com relação à coerência dos treinadores, todo mundo sabe o modelo, o perfil, até pelos comentários que eu fazia, do que eu queria. Só que eu tinha que entender que naquele momento a gente estava financeiramente sem dinheiro. Eu identifiquei outros aspectos, não só do jogo, que a gente precisava no elenco. E olhando para o cenário de treinadores, eu não encontrava o que eu acreditava sobre futebol. Então eu tinha que ter a percepção naquele momento e trazer um treinador, obviamente, com outras características, não só do jogo, que eu achava naquele momento que poderia agregar. Então, assim, era um comentário que se eu tivesse na televisão, hoje eu faria diferente, né? Porque na televisão eu falava assim, pô, a gente sai da água pro refrigerante. Só que se a água não tá dando certo, também eu vou sair da água para outra água. Então é uma coisa que eu reflito também. Então, assim, sai da água, eu vou para um outro modelo. Mas, na realidade, o modelo que eu sempre gostei, eu acho que está muito claro para vocês. É um modelo que a gente marca alto, que a gente pressiona, que a gente consegue um número bom de finalizações. Perfil, modelo de gestão. Eu não vou fazer contratações que o Corinthians fez e não honrar os compromissos. Eu não queria falar de outro clube, mas como você citou, não vou entrar nem muito mérito do clube, eu vou entrar no mérito do conceito que você citou. Eu não consigo contratar e não pagar, pô. Não consigo. O torcedor, ele não pode esperar isso de mim. Desculpa te decepcionar, eu não vou fazer isso. Porque eu não estou fazendo isso comigo. Eu estou fazendo isso com a instituição. E se a gente está nesse processo de recuperação, é porque essas práticas foram usadas. Então, assim, me desculpe. O que eu quero falar para o torcedor, assim, eu vou trabalhar muito como eu trabalho, né? Como foi citado sobre a ausência, uma pergunta para o Diniz sobre a minha ausência, fiquei bem assustado, porque, na realidade, eu me meto em todos os detalhes, sempre com muito respeito a todos os setores, tentando dar a minha opinião, respeitando todos os setores. Praticamente não durmo, vivendo e vivenciando tudo que se diz respeito ao Vasco. Então, ausência, essa palavra não existe na minha gestão. Da minha parte, não existe. Pegaram uma viagem que eu não fui, ou outra outras viagens que eu não possa ir, pela questão que eu não quero entrar no mérito de saúde da minha mãe. Não tem nada a ver com ausência. Eu estou no CT, eu estou na SAF, eu estou em São Januário, eu estou nos jogos, eu estou nos treinos, eu estou em todos os lugares. O que eu quero falar para o torcedor é o seguinte: é muito ruim o torcedor ouvir o que eu estou falando, muito ruim. Mas eu não vou sacanear o torcedor. Isso foi desde o começo e vai ser até o final do meu mandato. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou fazer isso. Agora, a gente tem capacidade de ir muito melhor em termos de resultado na competição. Provavelmente alguém vai me perguntar sobre o top 8, então eu não vou responder, eu vou deixar para eu não matar a pergunta de alguém. Lembra de tudo que tu fez um monte de pergunta aí, uma só. Vamos lá. Eu não vou dar data de nada porque são muitas variáveis. Eu não vou prever quando o Vasco vai ser campeão. A gente pode ter um parâmetro com e sem investidor, um prazo ali de quitação das dívidas, onde a gente vai ter um nível de receita melhor para ter um nível de prateleira de jogadores melhores. Essa questão de jogador de elenco é uma questão, por isso que eu falo que são variáveis difíceis de serem controladas, porque o Mirassol é um grande exemplo, um grande time que a gente vai enfrentar, né, daqui a 2 rodadas, que faz um trabalho excepcional, que é muito estruturado, que tem um ótimo treinador, mas se você pegasse os 11 jogadores do Mirassol e botasse no Vasco, se eu contratasse com muito respeito a eu e todos eles que jogam muito, tá? Jogam muito. A torcida do Vasco não ia gostar. Quando eu falei, porque agora eu vou ter que entrar naquela do top 8, quando eu falei, eu não sei se foi pra você mesmo ou foi pra Aline, foi pra você. Mas por isso que eu falo, as pessoas não querem olhar um contexto, elas pegaram aquela frase e jogaram porque é bom.
Ninguém avalia o que eu falei e no contexto que eu falei depois do 3-0 do São Paulo. Eu não vi um debate. Mas depois que a gente perde pro Independente Del Valle, vem o debate sobre o top 8. Para deixar claro, aquela declaração, eu coloquei o Vasco como se ele estivesse em oitavo. Eu nunca comparei com esses times que têm um investimento maior. Eu quis comparar o Vasco em oitavo com o restante das equipes que estão até a 20ª colocação, antes de começar o campeonato. E aí, todas as pessoas que eu faço exercício, esquece agora depois da derrota, que é ruim para essa avaliação, e não faça essa avaliação também depois de um 3-0 no São Paulo. Faça de cabeça fria. Você pega o Léo Jardim, compara com do 8º ao 20º. Você pega o PH, compara do 8º ao 20º. Você vai pegando jogador por jogador. A gente bate 6 ou 7 jogadores que são melhores. Nessa frase que eu falei para você, eu falei que o Vasco está entre os 8, querendo dizer do 8º para cima. O que vai fazer o Vasco terminar mais para frente ou mais para trás é o desempenho. Essa foi a minha frase. Então, assim, só que isso, o contexto não serve, pô. O contexto serve quando toma porrada num jogo, falar que eu falei que parece uma grande asneira. A outra coisa que você falou... o investidor. A gente contratou uma das maiores empresas, que é a G5, para botar em prática o M&A, que é a questão de operação de venda e compra, né? E a gente está muito empenhado nisso. Se você trouxer investidor, você falou que a gente encurta o prazo para ser campeão, não, a gente encurta o prazo para pagar as dívidas, que eu acho que isso devia ser um ponto principal no contrato anterior com o antigo sócio, pagar as dívidas. Porque você imagina um investidor chegar aqui e botar 1 bilhão em contratação e não pagar o 1 bilhão e 400 de dívida que o Vasco tem. Então você vai aumentar a dívida aqui e o Vasco vai ter que gerar quase 3 bilhões de receita para pagar essa dívida aqui e as novas que foram feitas. Então o ataque é dívida, que não vai ser já nesse valor, porque através da RJ vai ter um deságio muito grande e a gente praticamente cai pela metade a dívida num espaçamento aí grande para você pagar, que pode ser de 10 e 15 anos. Então o Vasco vai demorar 15 anos. Não. Com esse espaçamento você gera fluxo de caixa, porque o que sai é muito menor, e aí você consegue aqui dar vida a esse organismo vivo e ter fluxo para contratar. Então, assim, eu não vou dar prazo, porque a gente imaginava chegar numa semifinal ano passado, com sinceridade, de Copa do Brasil, não. Eu imaginava esse ano estar nessa situação, não. Eu imaginava estar mais na frente. Hoje a gente é o primeiro fora da zona. Então, assim, tem algumas variáveis que são incontroláveis. Eu não posso prometer quando a gente vai ganhar título. Não posso. Eu posso prometer comprometimento, dedicação e trabalho duro e verdadeiro com o torcedor. Você perguntou sobre... Eu não vou falar sobre... Claro que eu quero vender, assim, mas não adianta. Quantas vezes eu já vim aqui, né, Joel, e falei assim, cara, eu quero vender. Mas aí porque não vende... Parece que eu não quero vender. A questão é a seguinte, se não tem investidor, vamos lá, não tem um investidor, o clube não precisa funcionar, eu faço o quê? Não tem investidor, eu vou ficar aqui sentando, não busco recurso, não arrumo patrocínio, cara, eu preciso pagar as contas. Então o meu cenário na minha cabeça é o seguinte, se eu não tenho investidor, o que eu faço para o clube ser autossustentável? E a gente criou todo o processo, dentre eles, orientado pela Álvares Marçal, uma recuperação judicial. Então, mesmo que o Vasco tivesse 1 bilhão e 400 de dívida e não fosse SAF, fosse só associação, o Vasco teria que fazer uma recuperação judicial. Então, é isso que eu penso. Se o investidor chegar, eu acho que os processos são acelerados. E é o que eu desejo. O meu desejo é que apareça o investidor. A responsabilidade é grande para achar uma pessoa certa, um investidor certo. Só que assim, a gente tem a G5 trabalhando nisso, com os NDAs, com alguns processos de avaliação dentro dos dados mais para frente, mas quando tiver uma proposta, quando tiver um investidor, que é o que eu desejo. Agora, se as pessoas querem acreditar ou não, eu não tenho como fazer isso. Não tem como. Só vão acreditar quando tiver vendido. Então, se eu não estou vendendo, é porque eu não quero vender. Então, é isso. Tem gente que já me conhece aqui há bastante tempo, né? Você é bem novinho, você acha que tem a idade do meu filho, você não me conhece muito. Alguém acha, de verdade, que eu mandaria agredir alguém? De verdade, alguém me conhece aqui, acha que eu mandaria agredir alguém?
para ser muito claro com o que vai acontecer com o Crave. Nós empatamos o jogo com o Independente Del Valle. Eu estava assistindo o jogo com o Admar e com o Léo Matos e um dos nossos funcionários, o Piro, que depois desceu. Faltando uns 5 minutos, eu pedi para o Léo Matos e para o Admar descerem, que eu ficaria ali sozinho. Eu não sei precisar, mas foi cerca de 1h30 que eu fiquei trancado lá no camarote. E ali eu fico, obviamente, sofrendo por tudo que aconteceu no jogo, pelo jogo de ida, pelo que aconteceu dos gritos, obviamente eu ali na minha reflexão. Depois de 1h30 eu desço, obviamente acho que os atletas, eu nem passei no vestiário porque deduzi que os atletas foram embora. Eu cumprimento algumas pessoas de passagem, entro no meu carro e vou para casa. Durmo, lá pelas 5 da manhã, acordo com a notícia desse episódio. Eu não sabia do episódio, não sabia quem era esse menino, Crave, né? E me contaram do episódio e me contaram o que o menino tinha feito. Então, depois eu assisti o vídeo que ele fez, por completo. Para deixar claro uma coisa antes do que eu vou falar, eu nunca mandei e nunca vou mandar agredir ninguém por qualquer tipo de crítica que façam a mim. Ninguém. Nunca foi meu perfil e nunca vai ser. Ele afirma isso no vídeo dele e ele vai ter que provar isso. A outra coisa mais grave que ele fez, e que eu estava agora com os policiais, ele deu eu soube disso ontem também, tá? Ele fez isso acho que dia 13 de julho, sei lá, semana passada. Eu só soube ontem também que ele nas redes sociais pediu lixamento, passou o meu endereço e por coincidência, vocês podem ir na delegacia, por coincidência aconteceu um episódio no meu condomínio, que eu acredito que não tenha nada a ver com ele, mas aconteceu um episódio muito suspeito. E quando eu soube que ele fez isso, eu já associei, obviamente, a uma possível, sei lá, situação desconfortável. Então, eu quero deixar claro para ele que a emoção das pessoas não dá direito a nada. A agressão, a incentivo à violência e muito menos a divulgar meu endereço. Então, a partir de hoje, qualquer coisa que aconteça comigo ou com minha família, ele é suspeito. A partir de hoje, qualquer coisa que aconteça comigo ou com a minha família, ele é suspeito. As pessoas não têm direito, por causa do futebol, acharem que podem fazer tudo. Não podem. Declarando um amor que não é verdadeiro. Aceito crítica, aceito xingamento. Sei que muita gente vai falar, você bloqueia. Só eu sei o que eu leio, quando eu tenho tempo de ler. As pessoas acham que eu fico aqui. Mas eu sou ameaçado de morte o tempo inteiro. Inclusive eu mostrei umas 4 agora para delegado. Mas ele passou dos limites quando ele publica o meu endereço. Ele passou dos limites quando ele fala que vai morrer e leva junto. Que eu mereço ser linchado. Enfim. Então, eu não deveria nem responder uma pergunta, não a você, tá? Não é isso. Uma pergunta que possa dar a entender que eu mando agredir alguém. Nunca mandei e nunca vou mandar. Essa prática nunca foi minha. Pelo contrário, é uma prática que existia no Vasco. Era uma prática que existia no Vasco que eu sempre abominei. Sempre. E com relação à briga política, eu não brigo com ninguém. As pessoas que passam o dia inteiro falando de política me agredindo. Porque as pessoas começam a fazer eleição e esquecem do Vasco. Começam a fazer campanha e esquecem do Vasco. A gente está lutando pelo Vasco. Eu não estou lutando pelo Pedrinho. Se eu quiser me candidatar novamente a ser a reeleição, se eu quiser entregar o cargo, isso é um problema do final do ano. Final do meu mandato. Agora a minha preocupação é com o Vasco. Vou errar, erro pra caramba, muito, cara, muito, devo errar muito, pelo nível de cobrança. Eu sei que envolve todo um contexto de 20 anos, só que assim, eu peço ao torcedor o seguinte, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo o que eu posso. A torcida do Vasco tá de saco cheio, e eu entendo, eu não vou pedir paciência, como eu já falei.
Agora a gente tem dois caminhos, cara. Ou a gente entende e corre junto, que eu também não vou pedir pra torcida também, não, cara, o torcedor tá no direito, ele tá com raiva, ele tá cansado. Foram muitos anos todo mundo falando que ia fazer e não fizeram, pô. Então, cara, ela tem o direito de não acreditar, pô. Só que a gente é muito forte com ela, pô. E ela nunca nos decepcionou e nunca vai nos decepcionar, pô. A ponto da gente tomar uma goleada firme fora do país e a gente ter um estádio com público considerável, pô. E a torcida ali acreditando até o final. Então, assim, eu só tenho que agradecer a torcida do Vasco, pedir desculpa pelos resultados, mas falar que está tendo muita entrega em todas as áreas. Eu agradeço muito a todos os funcionários que não aparecem, muitos funcionários que a estrutura que está sendo realizada lá no centro de treinamento, que ficam até tarde para entregar o melhor e não aparecem, assim, merecem muito respeito. Pedrosa, assim, são 4 pontos importantes. Eu não vou ser... Vou usar a palavra radical, mas não serve não, tá? Só para que não veio outra palavra. Eu não vou ser tão radical. O primeiro ponto que você falou, questão da 777, eu acho que foi isso, assim, não foi nenhuma retomada. Eu fui obrigado, no bom sentido, a entrar com a ação orientado pelo meu jurídico. Nunca foi a minha intenção, né? Eu não entrei para que tivesse que a empresa falisse. Se você pegar minhas falas na campanha, sempre foi de colaborar, contribuir e uma outra palavra que eu usei, cobrar, colaborar e contribuir. Só que aconteceu tudo diferente e eu tive que, obviamente, entrar com a liminar e hoje estou aqui. Com relação ao futebol, eu concordo, mas tiro o peso disso, porque eu acho que também, devido ao sucesso que eu fiz na televisão, comentando, se criou muita expectativa através do conhecimento que eu poderia chegar ali e o futebol ia voar. E eu entendo que comentar é uma coisa e você ter nas mãos a receita para fazer futebol é diferente. Acho que a gente pode melhorar muito no futebol nesse aspecto, mas não acho que os departamentos, os processos são desastrosos. Como a minha figura ela vem da associação pela intervenção, as pessoas acham que não tem profissionalismo, que não existe compliance, que não existe governança. Muito pelo contrário, existe muito profissionalismo. Existe todos os departamentos que existem no futebol existem aqui, todos eles acertam, todos eles erram. A gente tem que ir na métrica financeira, que é um peso, mas concordo que a gente pode melhorar muito. O outro aspecto do estádio, na realidade, quando eu entro para me tornar candidato da associação, o projeto era o estádio, estava tudo muito bem encaminhado, já falei isso de forma anterior. Desejo que isso aconteça. A gente tem uma opção de compra com um investidor de 100% do potencial. Ele tem um prazo de 90 dias para executar, já se passaram 30, faltam 60. Dentro desses 60, se ele não exercer, a gente volta para cá para buscar outros investidores. O ideal é que a gente consiga fazer isso, para que a gente possa, de uma vez por todas, dar início às obras. Em nenhum momento eu enganei, tudo que eu falei desde o início foi verdade. O outro aspecto, o último que você falou, o modelo de investidor acaba que a gente tem que ouvir também do investidor o que ele propõe, que ainda não teve isso. Eu posso ter um investidor que chegue aqui, que queira ser um investidor e que queira um retorno financeiro. Pode aparecer um investidor que queira comprar uma porcentagem da base e a gente tem que fazer o cálculo de quanto a gente vende por tantos anos para fazer uma métrica para venda. A gente pode ter um investidor que chegue e queira comprar os 70%. Tudo isso é discutido. O Vasco está muito aberto. A gente não fechou um modelo, até justamente porque a gente precisa de dinheiro novo. Então está aberto para a gente ouvir o que pode ser... o que pode gerar receita nova para o clube dentro do investimento. Então o Vasco está aberto para escutar qualquer tipo de modelo. É lógico que se for um modelo X, um modelo que vai ser compra, tem ali pré-estabelecido alguns critérios de cumprimento, de governança, de pagamento de dívida, alguns aspectos. Se for compra da base, tem alguns aspectos. Mas a gente precisa ouvir do investidor. Então, assim, se isso vai fazer... Entrando só no teu raciocínio, a questão da reeleição ou não, eu não estou preocupado com a reeleição. Eu não estou preocupado, assim, eu entrei para fazer um trabalho
O meu trabalho acabou que ele pulou de lado, né, que era para a associação, e ele veio para cá, e eu estou tentando fazer o meu melhor e vou fazer. Ao término disso, se eu chegar à conclusão com o grupo que eu vou tentar a reeleição, ok. Se eu chegar à conclusão, cara, não quero mais, não quero mais. Eu nem procuro tocar nesse assunto para não trazer mais ainda a política para dentro do clube. Mas a minha intenção é fazer o melhor. E eu estou tentando fazer, eu estou fazendo o máximo que eu posso. Se você falar assim, o que você pode fazer? Em termos de dedicação, eu estou fazendo o máximo. O que eu posso mudar são algumas estratégias que não deram certo em alguns aspectos, como você falou no futebol, e tentar melhorar. E pode ter certeza que a gente ouve muitas críticas, e críticas boas que fazem a gente se exercitar. As críticas que a gente vê que tem viés político, que tem, sabe, que quer buscar like, a gente não dá valor. Mas as críticas realmente que fazem a gente raciocinar, a gente ouve sim, de você e de muitos outros que estão aqui também. E eu respeito o Marcelo ter falado isso. O Marcelo é um cara inteligentíssimo. Quando a gente vai para o Marcelo, que é um cara muito capacitado mesmo. Só que ele foi presidente do Bahia, ele iniciou um projeto de reestruturação do Bahia, depois ele cede a cadeira para o... Esqueci o presidente lá. Acho que é Guilherme. Que também é um cara muito capacitado. E ele estava na América de Natal, a gente pensou fora da caixa para trazer o Marcelo. Quando ele senta na cadeira de executivo, a gente faz uma avaliação interna desde o começo sobre questão de dinamismo e tal. Então, assim, não é de capacidade intelectual, não, muito pelo contrário, ele é um cara muito bom. E na saída dele, a gente respeita a postagem que ele fez, mas é uma postagem que ela não foi verdadeira. Marcelo opinava tudo porque ele era o executivo da pasta, como é o Admar, pô. As pessoas acham e criaram isso, por isso que eu falo assim, vai ficar palavra contra palavra. As pessoas criaram, quem manda é o Felipe. Criaram isso. E vão repetindo as coisas, pô. Como criaram que o Felipe ganha R$1 milhão, como criaram que o Coutinho ganha 1,7 milhão. Inclusive quem falou que o Felipe ganha R$1 milhão também vai ter que provar isso. Porque é muita mentira, cara. Só que eu não tenho tempo pra ficar respondendo isso tudo, cara. Porra, é muita sacanagem, porra. É muito mal. Eu falo isso que é difícil das pessoas acreditarem, cara, mas tem muita gente que se diz Vasco que não deixa o Vasco andar, cara. Eu não tô falando, pra fazer média não, cara. Eu tô falando de verdade, cara. Os nossos erros, eles estão muito identificados. Precisamos melhorar nas contratações? Precisamos. Dentro do orçamento que a gente tem? Dentro do orçamento que a gente tem, pô. Melhorar na contratação não é trazer a primeira prateleira, que a gente não tem, eu não vou fazer isso. Mas é, de repente, tentar uma resposta mais segura, que foi o que o Admar falou, quando ele fala assim, vou trazer alguém que já conhece o mercado. Não necessariamente que a gente não vá trazer um estrangeiro, mas o cara que já jogou aqui tem mais facilidade de readaptação. Mas é isso, cara, tá muito identificado o que a gente precisa. Você tem 100% de certeza que a torcida vai pensar isso? Porque se eu tiver 100% de certeza que a torcida ache que eu sou o maior problema do Vasco, eu saio agora. Se a torcida do Vasco de verdade falar assim, cara, você é o problema, porque a gente tá aqui quebrando a cabeça todo dia para achar diversas soluções pro Vasco. Estamos em RJ, estamos reestruturando, estamos pagando as dívidas, estamos fazendo melhoria no CT, estamos tentando ser competitivo dentro do campo. Os resultados não estão saindo. Estamos tentando achar as soluções. Se a solução é tão clara assim para as pessoas que o problema sou eu vou embora agora, pô. Se é tão convicto isso, zero problema, Rodrigo. Zero problema. Mal pro Vasco eu não quero fazer. Escutar a torcida mandar eu sair do Vasco, escutar que o Vasco não precisa de mim, escutar a torcida me mandar naquele lugar, me machuca, porque eu sou Vasco e eu fui criado ali. Como se fosse, eu já falei isso, como se fosse um familiar. Não adianta que eu não tenho coração de pedra, cara. Eu sou um cara extremamente emocional e sensível. Ponto. Isso tira minha capacidade de trabalhar e me dedicar? Não. Não. Fico triste pra caramba, mas eu tenho que trabalhar. Agora, se eu sou o problema do Vasco, de verdade eu saio. Saio agora. Se a torcida achar isso, se a gente tiver 100% de certeza que é isso, que eu acho que não tem como mensurar, mas você que tá aí no dia a dia pode ter a percepção melhor do que eu saio. Qual era a outra pergunta? Em relação ao líder,
talvez um dos líderes do grupo, o zagueiro mais caro da história do Vasco, depois de um agregado 5-1 para o Independente Del Valle, dizer: eu não posso fazer nada. Cara, eu acho que o João, quem convive com ele sabe que é um moleque especial. Eu acho que ele interpretou a fala dele, ou comunicou diferente do pensamento que ele tinha. Não foi uma fala que, obviamente, ele foi feliz, mas é um moleque que trabalha pra caramba, que se dedica. Não vou entrar no mérito do valor da contratação, até porque não fui eu que fiz, mas é um jogador que muitos clubes vieram atrás dele, que a gente acredita muito nele, que tem, apesar de receber muitas críticas, e é isso que eu falo, você ir contra uma opinião muito grande, parece que você está sempre errado. E eu acredito muito no João. É um zagueiro muito rápido, que eu acho que ele está dentro de um contexto do clube. E ele tem muito para agregar. A torcida do Vasco não merece, obviamente, ouvir certas coisas. E eu acho que ele mesmo viu que não foi a melhor maneira de falar. E alguém também falou, tem mais uma pergunta, né? Mas só para concluir o raciocínio, alguém falou também sobre o estádio, quase o estádio inteiro, gritando, que começou com as redes sociais, depois um pedacinho do estádio, agora quase o estádio inteiro, pegando a tua primeira pergunta, que eu estou perdendo a minha popularidade. Provavelmente eu vou perder 100% da minha popularidade, porque a maioria das minhas atitudes elas vão ser impopulares. Me dói, porque o que eu mais tinha medo eu sabia que eu ia perder, e o que eu mais tinha medo era em grande massa, perder o carinho. Eu tô sentindo que eu tô perdendo de uma grande massa, me machuca, mas eu sei que eu tô fazendo o meu melhor e que é o que o Vasco precisa. Não é o que eu gostaria, tá? Eu gostaria que, como as pessoas ficam comparando contratação da 777 com contratação minha, é um absurdo. Eu queria que tivesse aqui todos os melhores jogadores, que a 77 tivesse feito grandes contratações, mesmo falindo, e que a gente tivesse... Cara, eu não tô comparando se quem joga melhor é o que eu contratei, cara, eu penso no Vasco. As pessoas estão dividindo a todo momento tudo. Então, assim, eu provavelmente vou perder minha popularidade, pegando a tua primeira pergunta. Mas as minhas atitudes, elas vão ser quase que 100%, assim, infelizmente, impopulares. E para você, torcedor, o que mais vão achar dentro do Vasco? Depois dessas revelações, você confia na recuperação do Vasco? Deixem sua opinião aqui nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho.